Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, isso mesmo, o tema de hoje é, sou filho de Exu, determinado Exu, nenhuma consulta, chegou em mim e falou que eu serei filho dele ou que eu sou filho dele, Será, o que acontece neste processo, Então, a gente vai falar sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou Patrick de Oxóssi, sou sacerdote de Umbanda, aqui na cidade de Passos, Minas Gerais, na casa de Axé Pai João de Aruanda, tá ok? Pessoal, antes da gente começar, se inscreva aí no canal, deixe o seu like, ajude a compartilhar, tá ok? Isso é muito importante aqui pra nós. E vamos lá pro vídeo. Vamos lá, pessoal. É muito comum até que não, Mas é muito comum de escutar de algumas pessoas, falarem assim que Exu chegou na determinado Exu, seu tranca-ruas, seu Exu Tiriri, enfim, chegou naquela determinada pessoa e disse para ela que ele será o pai dela, Ou seja, que ele vai estar acompanhando ela, ou que aquela pessoa será o filho daquele Exu, Eu também vejo muitas pessoas falarem de qual Exu eu sou filho, Será que é Exu que será o meu pai? Enfim. Pessoal, vamos parar para entender o seguinte: a questão de ser filho de Exu, de uma entidade em si, é uma coisa um pouco meio que contraditória, tá ok? Quando a gente trata, quando a gente trata ou se refere ser filho de Exu, a gente está se referindo, a um orixá e não precisamente a uma entidade em si. A gente deve entender que uma entidade, ela teve vida terrena, ou seja, é um espírito que hoje em dia vem aí na Umbanda, vem aí para fazer seus trabalhos, aqui na forma de incorporação. Então é claro que é uma forma um pouco contraditória de se dizer. Mas é muito comum, as pessoas falarem isso e às vezes ficarem curiosas nessa questão. A primeira coisa que eu tenho a dizer é o seguinte: quando um Exu fala isso, não significa propriamente, propriamente dizendo ali na real, que ele será o seu pai, ou seja, que você será filho daquele determinado Exu, tá ok? Porque provavelmente ele não será aquele, vamos dizer assim, o que estará acima da sua coroa, ou seja, o que estará no topo da sua coroa não será aquela entidade. Você pode até me dizer: Patrick, como não será ele que estará, à frente da minha coroa? É claro que ele vai estar. Gente, como eu falei para vocês, nós devemos entender que pai de cabeça, ou seja, pai, de nós, pai dos médios, enfim, são os orixás. Como todos nós temos, que são o orixá Ogum, eu mesmo sou filho de Ogum e Oxóssi também, entre outras pessoas, que é filho de Iemanjá, filho de Nanã e por aí vai. Então, quando o Exu diz que você será filho dele, ele não está dizendo propriamente que você será o filho dele e que ele vai tomar conta da sua coroa em si. Ele está falando que provavelmente, ele estará te acompanhando, ele estará te ajudando, ou então ele poderá ser uma entidade que irá trabalhar com você. Então é muito comum das entidades, principalmente Exu, dizerem aos médios e aos seus médios, ou seja, que vocês, ou seja, que os médios serão filhos dele, porque existe a questão do cuidar, existe a questão também da proteção em si. Então existe essa questão, tá ok? Então, se tratando dessa forma, sim, você é filho de Exu desta maneira, tá ok? Você é filho de seu tranca-rua, você é filho do seu tiriri, você é filho do seu capa preta, enfim, se tratando desta forma. Eu mesmo trabalho com Exu Sete Chaves, E é claro que eu considero ele também como o meu pai, tá ok, gente? Mas dizendo assim, de uma forma como eu expliquei, Porque ele cuida de mim, porque ele me ajuda, enfim, é como se fosse um próprio pai mesmo carnal. Então, se tratando desta forma, sim. Diferente de outra questão que eu também vou falar aqui, o famoso padrinho, Exu apadrinhando aí os seus médios. Vamos parar para entender a primeira coisa aqui no batismo, tá ok? O batismo dentro da Umbanda, como ele é realizado.
De início, antes do batismo ser realizado, é feita uma oferenda a Exu. Tá, ok? Uma oferenda a Exu para que Exu não possa interferir ali nos trabalhos. Ou seja, para que Exu não possa interferir, né, no trabalho ali de, vamos assim dizer, do batismo. Na verdade, gente, não é nem uma interferência, né? Porque isso é uma coisa que as pessoas dizem que é praticamente errado, é uma forma errada de dizer, né? Primeiramente que Exu é servido primeiro, porque Exu fica à frente, Exu é guardião, Exu está sempre à frente protegendo os demais. Então é ofertado primeiramente a Exu. Não significa que Exu não pode interferir no batismo de Umbanda. Então sim, Exu pode interferir. Outra coisa que é a questão do apadrinhamento. Muitas pessoas se consideram, né, e são afiliados de Exu. Totalmente diferente da pronúncia ser filho em si, mas tem, é claro, que um mesmo significado. Então muitas das vezes quando a pessoa diz, ou até mesmo quando o próprio Exu diz que você é filho ou filha dele, ele pode estar se referindo que você é um afilhado dele em si, tá ok? Isso pode ser realizado, gente, não somente através do batismo, tá ok? Mas através de uma conversa com o Exu. O Exu vai fazer determinado ali ritual naquele momento e vai estar te apadrinhando. É claro que neste período, depois deste processo, ele vai ser ali o seu padrinho e estará cumprindo o papel de padrinho e você o papel de afilhado. Isso é muito comum, tá ok? Mas é claro que em breve eu vou tentar voltar aqui, falar um pouco mais sobre essa questão tanto do apadrinhamento quanto a questão do batismo dentro da Umbanda, né, para vocês entenderem um pouco. Mas essa questão do ser filho de Exu, né, filho de entidade, eu espero que vocês tenham entendido sobre isso. Também, é claro, caso tenham alguma dúvida, basta deixar aí nos comentários, que todos os comentários são lidos, viu, pessoal? Né? E a gente às vezes tenta juntar o comentário de todos e tentar trazer mais assuntos aqui para o canal, tá ok? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já vou pedir novamente a vocês que ajudem a compartilhar, para que muitas pessoas também tirem esta dúvida da cabeça, tá ok? E é claro, deixe o seu like nesse vídeo, tá ok? É isso, pessoal, até o nosso próximo vídeo e axé a todos. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora. A sineta do céu bateu.